Voltamos aqui, agora nós vamos falar sobre geografia, história e ciências. Meninos, aqui na atividade de geografia, de ciências, eles vão trazer para vocês aqui falando um pouquinho sobre solo, tá? Vão trazer para vocês um assunto que eles já vêm falando há umas atividades atrás também, que é sobre zona rural e zona urbana. Então, assim, eu não vou falar muito de novo sobre zona rural e zona urbana, né? Porque a gente já viu essa zona rural. O que é zona rural? Zona rural são as pessoas que vivem no campo, né? Que são que tem que a gente consegue ver mais áreas verdes, espaçamentos, que moram fora da cidade. Eles não moram dentro desse centro que a gente está lá, né? Lá a gente vê que tem menos casa, que a gente vê poucas lojas, que a gente não vê loja, né? Que eles vivem do próprio sustento e a gente depende muito das pessoas que vivem na zona rural. Esses dias eu estava até conversando com meu marido, né? Ele é professor de geografia, né? E ele falou assim que hoje em dia é muito complicado você diferenciar a zona urbana da zona rural. E eu fiquei pensando nisso e realmente é verdade. Porque hoje em dia, quando você vai numa zona rural, tem muitos lugares que a gente já vê que é um espaço que para a gente chegar até esse local já é asfaltado. A gente também consegue ver que muitas comunidades que é denominada rural tem escolas, né? A gente também consegue perceber que alguns locais que a gente vai agora, eu não sei se vocês estão tendo oportunidade de ir em rancho, em roça e nesse tipo de local. Nesse local já tem um loteamento, conversa com o papai e com a mamãe. Já tem um loteamento, eles já falam que ali é um condomínio, né? Eu fui no rancho esses tempos agora, que é do meu sogro, e lá eles estão fazendo um condomínio. E quando você chega lá, é asfaltado, né? Engraçado que já é asfaltado. Você consegue perceber que tem bastante espaço verde, mas que também, se você for olhar pelo mapa, é conceituado uma área rural, mas lá tem asfalto. Lá você já consegue encontrar mercearias. Lá tem algumas escolas, entendeu? Tem comércio. Então já tá ficando complicado você diferenciar a zona urbana da zona rural, porque a gente já está muito próximo. Mas vamos considerar que a zona rural seja esse espaço que as pessoas moram, que tem a plantação, que tem a agropecuária, né? Que as pessoas vivem da própria plantação, que as pessoas têm as criações de animais e que eles fornecem esses tipos de produto para nós aqui da cidade, tá bom? Mas vamos lá do comecinho. No comecinho ele traz para vocês quais são as funções do solo. Eu particularmente achei o texto com as palavras um pouco difícil e de ser difícil de se compreender para vocês. Então a gente vai fazer a leitura e depois a tia Michelle faz um apanhado geral sobre quais são as funções do solo. Vamos lá? Faz a leitura comigo, por favor, ó. Funções do solo. Solos fornecem serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. Principais substratos utilizados pelas plantas para o seu crescimento, H2O e nutrientes, e a disseminação. O que ele quer dizer aqui? Que o solo ele fornece os nutrientes para as plantas, né? Que eles fornecem como se fosse a comidinha das plantas, né? Para que as plantas possam crescer, o solo fornece esses nutrientes. Dentro desses nutrientes aí, dentro dessa comidinha, dessas vitaminas, tem também H2O, que é a água, tá? Reciclagem e armazenamento de nutrientes e detritos orgânicos. O que significa isso? Que o solo ele consegue armazenar, ele consegue guardar os nutrientes para as plantas, né? Ele não fornece tudo de uma vez para a planta, não. Ele armazena, ele segura. A partir do momento que as plantas vão precisando dessa comidinha, desse nutriente, o solo vai fornecendo para a planta. Controle do fluxo da água e ação protetora da qualidade da água subterrânea. O que significa isso, tia? Que a água ela filtra, tá? Que o solo ela filtra a água e protege a qualidade da água para as plantas. Habitat para a fauna do solo. O que significa isso, tia? Que alguns bichinhos também vivem lá na terra, vivem no solo, tá?
abrigar os seres vivos, né? Eles fazem o habitat, a casinha deles lá no solo, lá na terra, né? Eu consigo me lembrar muito bem da minhoca. Por quê? Porque sempre quando a gente vai fazer um trabalho de campo lá na escola, lá na praça, a gente sempre encontra as minhoquinhas, né? Aquele tatu-bola também, a gente sempre encontra, vocês lembram? Lá na praça. Então, eles servem como habitats, né? Para os bichinhos. E aí eles trazem para vocês também, né, uma exploração desse solo, fala sobre a purificação da água, a regulamentação, fala aqui também sobre os nutrientes, os habitats dos animais. E aí eles fazem para vocês uma explanação bem legal de um desenho que depois vocês podem ler cada um, né, dessa função do solo. Eu coloquei para vocês pelo menos 5, tá? 5 funções do solo. Por quê? Porque na próxima questão, ele já vai perguntar para vocês assim, ó, de acordo com esse texto, né, eu quero que vocês falem para mim 3 funções do solo. A tia Michelle já vai adiantar essa atividade aqui para vocês entenderem do que se trata esse texto. Então eu coloquei assim, ó, o solo, qual que é a função do solo? Tem o crescimento das plantas. Por quê? Porque ele fornece a água e os nutrientes para as plantas. Foi o que a tia Michelle falou anteriormente, né? O solo, ele fornece tanto água como os alimentos, como as vitaminas para as plantas. Coloquei também que ele serve como um reservatório para as plantas. Por quê? Porque o solo, ele absorve a água e ele mantém aquela água ali na terra, né? Então ele serve também como um reservatório de água para as plantas. Coloquei também a reciclagem dos alimentos, pois o solo consegue preservar os nutrientes. O solo, ele consegue segurar, isso também eu falei. Eu vou usar algumas palavras mais simples para vocês entenderem. O solo, ele consegue preservar, ele consegue segurar, ele consegue manter os nutrientes da água. Ou quando a gente vai fazer também, sabe quando a gente fala para vocês assim, ó, esse alimento, ele tem uma função orgânica, que ele fornece nutrientes para o solo. Por exemplo, quando eu como a banana, às vezes eu pego a casca de banana e coloco aqui na minha plantinha. Por quê? Porque é esse alimento que eu já utilizei, a casca da banana, ele consegue também passar nutrientes para as plantinhas, para o solo. O solo consegue manter e segurar aqueles nutrientes para que as vitaminas, né, para aquelas plantinhas. Habitat de muitos animais vivem no solo. É o habitat de muitos animais. Tem muitos animais que eles vivem dentro do solo, eles vivem dentro da terra. Então o solo também ele serve como um habitat para alguns animais. E também a gente usa bastante o solo, porque, gente, o solo ele é a base para a construção das nossas casas, não é? Como é que já pensou se a gente não tivesse o solo para ser a base da construção das nossas casas? Casas, edifícios, tudo mais. Então a gente também precisa do solo como base, tá? Então vamos lá. Aí eles trazem para nós um outro textinho também, que fala assim, ó, o solo, mais do que simplesmente a camada superficial da terra, é conceituado como substrato terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar plantas e vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante do intemperismo e da decomposição das rochas. É um material orgânico ou mineral inconsolidado na porção superior da crosta terrestre, que serve de base para todas as atividades socioespaciais e naturais. E aí vem a pergunta, né? Depois de ter lido esses textos informativos, escreva 3 funções do solo. Então você pode escrever que ele, com a função do solo, crescimento das plantas, reservatório das águas, ele tem a função de ser base para as plantas ou para as construções, ele serve como habitat de animais e também reciclagem de animais para preservar os nutrientes das plantas. Então qualquer uma desses itens que você colocar aí está correto, tá? Você já ouviu falar sobre o Covid-19? Sim, né? Já ouvimos falar, já comentamos muitas vezes, né? Ele é altamente contagioso, ou seja, passa de maneira rápida de uma pessoa para outra. A transmissão acontece de um indivíduo doente para outro ou por contato próximo, por meio do toque, do aperto de mão,
gotículas de saliva, o espirro, a tosse, o catarro, objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos e teclados de computador e etc. Então aqui o texto ele fala um pouquinho sobre como é o contágio da doença, né? Ele pode ser diretamente ou indiretamente quando você tem contato com uma pessoa que está contaminada, tá? Baseado nessas informações, observe duas fotos. Em qual delas o contágio acontece mais rápido e por quê? Tem duas fotos. Tem a foto de uma zona urbana, né, que a gente viu, que nós vemos aqui, é a quantidade de prédios, casas, ruas, né, e as pessoas em circulações. E temos também agora, na segunda foto, a zona rural. Olha para você ver. Você consegue ver uma terra, uma quantidade, né, de a vegetação, poucas casas, né, significa que poucas pessoas moram aí nesse local. Qual que você acha que o contágio vai ser mais rápido? Eu acho que é na zona urbana, devido à quantidade, aglomeração e o fluxo de pessoas que está ali em circulação. Então a gente tem mais contato com pessoas aonde, gente? Na zona urbana ou na zona rural? Onde tem mais pessoas, na zona urbana ou na zona rural? Eu fui por essa lógica, por esse pensamento. Eu acredito que na zona urbana, que onde tem mais prédio, que tem mais aglomeração de pessoas, que as pessoas estão mais em contato, a gente vai ter o contágio mais rápido, né? E se você acompanhar os jornais, você vai ver que onde foi os epicentros, onde que teve mais casos? Primeiro nas capitais, né? Nas cidades grandes, né? Teve o maior número de contágio de pessoas. Agora que essa doença tá vindo mais para cidades do interior, né? Agora que a gente tá começando a ouvir falar que tá chegando a doença, o Covid-19, nas cidades do interior. Por que interior, tia? Onde tem menos pessoas. Então a capital, onde tem o maior fluxo de pessoas, o contágio foi mais rápido, né? As pessoas, tinha mais aglomeração de pessoas, então o contágio era mais rápido. Aqui tá chegando agora. Se a gente pegar os boletins de Uberaba, a gente vai ver que agora que tá começando a crescer o número de casos na nossa cidade, porque a gente faz parte do interior, né? Então vamos lá, pessoal. Depois ele traz para você assim, ó. Vamos ler o texto, né? Na paisagem rural que predomina são os elementos naturais, atividades agrícolas, trabalho braçal, força animal, e os habitantes produzem seu próprio alimento através das plantações. Há também o uso de técnicas modernas, utilizando tecnologias sofisticadas, necessitando de pouca mão de obra. Então a mão de obra, até na zona rural, ela tá diminuindo bastante. Por quê? Porque a tecnologia também chegou na zona rural, né? Você lembra que eu falei no começo do vídeo que tá complicado a gente poder denominar o que é rural e o que era urbano? Antigamente a gente não tinha rede elétrica, a gente não tinha tecnologia nas zonas rurais. O que tá mudando, né? Na paisagem urbana, o predomínio são os elementos culturais e urbanos, como casas, edifícios, ruas, avenidas, praças, indústrias e comércios. Tudo construído pelo homem. Com essas transformações, o homem acaba destruindo também um pouco de nossa natureza, que é tão bela. É um caso ruim, né? Porque vai destruindo, a tecnologia acaba por destruir a natureza, né? Aqui também eu trago para vocês duas imagens, da área urbana e de uma área rural. E ele fala para você fazer uma lista, o que você consegue observar nessas paisagens. O que você observa na paisagem rural, o que você observa na paisagem urbana. Eu coloquei plantações, vegetações, o solo na rural. Na urbana eu coloquei os prédios, as pontes, o carro. Tem muito mais itens que a gente pode observar. Eu coloquei esses três porque, igual eu disse para vocês, a gente vem trabalhando zona urbana, zona rural há muito tempo. Então não é uma matéria que vocês vão ter dificuldade. Eu acredito que vocês não têm dificuldade nisso aqui, tá? Ele traz também uma proposta aqui para você fazer um desenho ou procurar imagens, jornais e revistas que possa representar uma paisagem natural com menos transformações, né, pelo homem e ações, né, e uma paisagem transformada com muitas alterações feitas pelo homem. Você pode utilizar uma folha à parte ou mesmo o verso dessa folha. Então você vai procurar duas paisagens, uma com muitas ações do homem e outra com menos ações. Então uma que simboliza mais, que você lembra mais a zona rural, e outra que você lembre mais da zona urbana.
tá? Escreva nas linhas 13.3 o exercício, tá? Escreva na linha abaixo 3 atitudes que devemos ter para cuidar da nossa natureza e do ambiente em que vivemos. Eu coloquei assim, ó, não jogar lixo nas ruas. Eu acho muito importante que você cuide do seu lixo, tá? Então, cuide do seu lixo, então não jogue lixo nas ruas. Se possível, faça a reciclagem desses lixos. Se não for possível, pelo menos separe, gente, lá o alumínio da garrafa PET. Coloca separadinho, porque o catador, né, as pessoas que passam recolhendo lixo, fica mais fácil para elas poderem fazer essa reciclagem. Coloquei plantar árvores. Gente, não vamos tirar as árvores do passeio, não. Vamos plantar árvores nos nossos passeios, né? Se tiver um espacinho aí no fundo do seu quintal, vamos também plantar árvores frutíferas. Ai, é tão gostoso você apanhar o limão aí da sua árvore, ou que seja laranja, ou que seja... Tá, que ideia, por exemplo, eu fiz uma mini horta na minha casa. A quarentena tem esse lado positivo, né, gente? Que na minha casa agora eu consigo colher cebolinha da minha própria, salsinha da minha própria hortinha. Então é importante que você tenha um espaço verde aí na sua casa, que você não, em vez de você tirar a árvore do seu passeio, que você plante a árvore no seu passeio. Lá aqui na rua da minha casa, quando eu vim morar aqui, uma história rápida, quando eu vim morar aqui, todas as casas tinham árvores na rua. Eu vou filmar pra vocês agora. Se eu não me engano, na minha rua, eu acho que é a minha casa e mais de uns 3 vizinhos que tem árvore. Todo mundo tirou as árvores da porta das casas. Aí é de preocupar. Então, por favor, vamos plantar árvores, tá? Se não der pra plantar, falar, ó, realmente não tem como plantar, você com certeza conhece alguém que tenha algum ranchinho, um rancho, ou que tenha uma roça, ou que tenha uma fazenda. Então vai lá e planta a sua árvore e faça a sua parte. Ok? Economizar a água. Isso eu sempre falo, gente. Vamos economizar a água, tá? Presta atenção na torneira que tá pingando. Presta atenção na hora de lavar o carro. Presta atenção na hora de lavar a sua casa aí. Vamos economizar água. Meninos, o município, e eu já passo para a 14ª questão. Município. Algumas pessoas vivem na cidade, outras pessoas já moram no campo. A cidade e o campo formam um município. A cidade é a área urbana. O campo é a área rural. Zona urbana e zona rural. Você sabe a diferença entre a zona urbana e a zona rural? As pessoas que moram na cidade formam a comunidade urbana e as pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Na comunidade urbana há muitas coisas em comum. Alguns serviços como eletricidade, água, esgoto tratado, transporte coletivo, comunicação, rede de bancos e um comércio muito variado. Nas cidades, as casas ou apartamentos são construídos bem juntos uns dos outros. Já na zona rural, também chamada de campo, é a região que fica fora ou mais distante da cidade. As pessoas vivem em sítios, chácaras, fazendas. As casas da zona rural não são construídas perto uma das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade rural trabalham cuidando da lavoura e do gado. As que cuidam da lavoura são chamadas de agricultores ou lavradores. Elas trabalham na terra, planta, colhe e vende os seus produtos. Quem cria os animais como boi, cavalo, cabra, porco e aves são chamados de pecuaristas. Muito bem, muito bem. E aí eu vou passar para aqui, ó. Ele vai falar para você mais um pouquinho sobre a cidade. Cidade, área urbana, cidade de Uberaba. Eu percebi também que essas atividades desse caderno trouxe bastante texto, né? Então é importante que você leia esses textos, para que também você possa praticar um pouquinho a leitura, né? Área urbana, cidade de Uberaba. Na cidade há ruas, as ruas têm nomes e as casas têm números. A rua faz parte de um quarteirão. O conjunto de ruas e quarteirões forma o bairro. Os centros das cidades grandes é bem movimentado, com lojas, escritórios, bancos, hotéis, consultórios, entre outros locais. Em geral, existem também edifícios altos, avenidas largas, viadutos, túneis, parques e praças. Em algumas cidades encontramos ruas comerciais com calçadões. Neles, as pessoas podem caminhar com mais tranquilidade e segurança, porque não passam veículos nesses locais. No calçadão, lembra do calçadão lá na Torre Chave? Então, lá não passa carro, então você pode andar e olhar as lojas. Agora não, porque agora tá proibido, viu? Distanciamento social tá proibido de ir lá no centro, viu?
Nas cidades médias e pequenas, os centros é mais calmo, tá? O comércio, o movimento de pessoas e de veículos é menores. As avenidas não são muito largas e nem os prédios muito altos. Ao redor do centro formam-se os bairros que se ligam uns aos outros. Todo bairro tem um nome. O meu bairro chama Conjunto Uberaba 1. Eu moro no bairro chamado Conjunto Uberaba 1. Eu não sei o nome do seu. A nossa escola está no bairro Fabrício. Perto do bairro Fabrício a gente tem o bairro Boa Vista, Vila Militar, Jardim Espírito Santo. Tudo lá perto da nossa escola, tá? Então cada bairro tem um nome. Pessoal, para nós finalizar aqui tem uma última pergunta. E ela fala assim, após a leitura responda. O que você entendeu sobre zona rural e zona urbana? Escreva as diferenças entre essas regiões. Eu fiz assim um pequeno apanhado. O que é um pequeno apanhado, tio? Fiz um pequeno textinho aqui só com os pontos mais fortes. Eu coloquei que a zona urbana temos edifícios contínuos. Contínuos por quê? Porque a gente sempre está construindo edifícios, casas, né? Construções, sempre estamos em construções. Temos serviço público como saúde, educação com mais facilidade, né? Do que a pessoa, se você for comparar com a pessoa que mora lá na zona rural, mais distante da cidade, ela precisa vir até a nossa cidade para poder ter esse tipo de serviço. Apesar igual eu falei para vocês, né? Existem muitos locais que é considerado zona rural, mas que tem escola, que é as escolas das zonas rurais. Aqui a cidade de Uberaba, ela tem ela tem algumas escolas rurais, tá? Se eu não me engano, tem umas 4 ou 5 escolas rurais, tá? E eu coloquei assim também que na zona rural observamos mais áreas verdes, ambientes mais calmos e atividades como agropecuária e agricultura, tá bom, meninas? Depois vocês vão ter aí outras atividades, mas essas atividades aqui, elas fazem parte da área de educação física. Eu até pensei em chamar o professor Gustavo para dar um oi para vocês. Eu vou ver se eu consigo entrar em contato com ele essa semana, para que ele possa, né, dar um oi para vocês e falar um pouquinho sobre esse esporte que veio aqui lá, tá? Se eu conseguir, eu coloco o vídeo dele para vocês lá no nosso canal, tá? E mando o link para vocês, para que vocês possam ter um contato com ele. Meninos, a atividade do caderno de atividades dessa semana da prefeitura, fornecido pelo CEMED, ele trouxe para vocês falando sobre zona urbana, zona rural e a importância do solo para nós, né, que dependemos da nossa alimentação. Nossa alimentação vem do solo, então é um ponto a se pensar os cuidados que devemos ter com o solo. Terminamos por aqui mais uma correção de atividades, ok? Muito bem, fiquem com Deus e até a próxima.